Fui perdoado logo que te vi, e todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Aos pés do meu amado, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Teus pés estou pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar em seu rosto. Fui perdoado logo que te vi, e todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, vale muito mais. A tua presença vale muito mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Cante, não importa o preço, querido. Vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Aos pés do meu amado,
aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, Jesus. A tua presença vale mais, Jesus. E não importa o preço, nunca importará, do perfume derramado. A tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais, Jesus. A tua presença vale muito mais, Senhor. A tua presença vale muito mais, a tua presença vale muito mais, Jesus. Então inunda-nos, Senhor, com a tua presença. Enche-nos, Senhor, com a tua presença. Não importa, Senhor, a minha dor, o meu sofrimento, a tua presença vale mais. A tua presença vale muito mais. Não importa o preço, Não importa do perfume o preço, derramado, a tua presença vale mais. a tua presença vale Muito mais. Deixa o que quiser falar, não importa o que vão dizer, e custe o preço que custar. Eu quebraria o vaso outra vez. E deixa o que quiser falar, não importa o que vão dizer, e custe o preço que custar. Eu quebraria o vaso outra vez. E deixa o que quiser falar, não importa o que vão dizer, e custe o preço que custar. Eu quebraria o vaso e deixa o que quiser falar, não importa o que vão dizer, e custe o preço que custar. Eu quebraria o vaso outra vez, E outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez. eu quebraria o vaso outra vez. E outra vez, e outra vez, me lançaria aos teus pés, Jesus. Não importa o preço, e não importa o preço, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Minhas lamparinas estão acesas,
passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, Vamos dançar, Maranata, Maranata. minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode habitar dentro do meu coração e pode morar. Tem fogo
minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Você que veio preparado nesta manhã para ofertar ou dizimar, faça isso com alegria no seu coração. Aleluia, Jesus. Tu és grande, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos
o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Jesus. Senhor, pedimos ao Senhor nessa manhã que a tua presença venha mesmo, Senhor, sempre inundar as nossas vidas, porque com toda certeza nós não somos nada sem o Senhor. É o Senhor sempre que abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, abre a nossa mente, abre o nosso coração. É o Senhor sempre quem nos direciona, nos mostra o caminho, nos faz caminhar no caminho. É o Senhor sempre que está conosco nos dias bons, nos dias ruins, nos dias alegres, nos dias tristes. É sempre o Senhor e sempre será tão somente o Senhor. Pai, nessa manhã nós pedimos a Ti que consagre aqui todos os dízimos e as ofertas depositados com amor, com fidelidade, com alegria aqui na Tua casa, Senhor, para que essa obra permaneça e se estenda, Senhor. E como diz a Sua palavra, Pai, aviva, Senhor, a Tua obra no decorrer de todos os anos. Deus, em nome de Jesus, a Tua semente, Senhor, será lançada, Pai, através da Sua palavra nessa manhã. E que nós venhamos, Senhor, de estarmos atentos e ouvir, escutar a Sua voz e sair daqui, Pai, aplicando ela, Senhor, com temor, com amor, com fidelidade. Essa é, Senhor, a nossa oração e é o desejo do meu coração, Pai, que nós possamos ser obedientes a Ti em todos os dias das nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, ainda em oração, vamos orar pelo Cláudio Kennedy de Oliveira, que está com depressão. Senhor, esse mal da depressão tem destruído vidas nesta geração, tem roubado pais de seus filhos, maridos e esposas de seus casamentos. Nós queremos, em nome de Jesus, nos levantar contra a depressão do nosso Cláudio. Pai, eu peço ao Senhor, pelo poder da palavra do Senhor e do nome que está acima de todo nome, que este homem, onde quer que ele esteja agora, ele receba força do Senhor, que ele tenha a percepção dessa força e que ele se levante desse estado e lute pela vida, em nome de Jesus. Amém. Tomem assento, queridos, por favor. Irmãos, nós vivemos muitas coisas ao longo desses anos, muitas coisas incríveis. Ontem, quando nós estávamos reunidos aqui no culto fúnebre, no funeral que aconteceu aqui na igreja na tarde de ontem, daquela jovem, da jovem Aline, de 28 anos. Antes de tudo se organizar aqui, eu vi os irmãos se mobilizando
para que pudessem, com a sua maneira, amenizar a dor das pessoas que sofriam, daquela mãe, do pai, dos familiares. Eu via os irmãos varrendo aqui, organizando as cadeiras, cuidando dos banheiros, deixando o ambiente com um cheiro agradável. Alguns que trabalharam na galinhada ficaram para recepcionar o corpo e os familiares. Eu olhava tudo aquilo e falava dentro de mim: poxa vida, que orgulho fazer parte desse lugar. Que alegria ser um membro dessa igreja local como esses irmãos. A união que se vê aqui, e acho que eu posso falar isso, a união que se vê aqui nesse tempo presente, ela já teve lampejos no passado, mas a intensidade e a consistência dessa união hoje, ela nunca foi tão duradoura como é hoje. Eu sou muito feliz, irmãos, de poder servir ao Senhor ao lado de vocês. Me sinto alegre, honrado. Vocês trabalham muito. Vocês amam o Senhor em manifestação de obras. Eu tenho um grande amigo. A gente já foi mais próximo, mas as atividades acabaram que nos distanciaram um pouco. Ele é conhecido de muitos aqui. É um pastor, ele é conhecido assim, o Zaca, pastor Zaca, o Zacarias. E o Zacarias tem uma importância na minha vida. Uma vez eu, rebeldinho de plantão, saí da igreja, dizia que não ia voltar mais. E aí eu saí andando numa noite de domingo procurando um lugar para cultuar. E eu entrei na igreja que o Zacarias era pastor. Ele pregou um monte de coisa lá, mas no meio da pregação, movido pelo Espírito de Deus, ele disse assim: tem alguém aqui entre nós que não deveria estar aqui entre nós. O Zaca, ele foi pastor, eu não sei como ele está hoje, mas ele estava pastor de uma igreja aqui na Avenida dos Títulos, Sal da Terra, próximo ao rotatório. E indo embora, sempre olhava para a igreja que o Zaca pastoreia, e eu vi uma placa de aluga-se lá. Aquilo me incomodou tanto, fiquei tão desgostoso com aquilo. O Zaca é um grande homem, a Lenita já pregou aqui, uma grande mulher. Mas por causa dessa situação pandêmica, as pessoas, como aqui, temos visto os nossos domingos à noite, nos últimos meses, a igreja, em comparação à situação antes da pandemia, os nossos domingos à noite, honestamente, sabemos que a igreja está
vazia. Sim, muitos irmãos estão vindo, mas em comparação a antes, ela está bem, com um número de pessoas bem menor. E isso aconteceu na igreja do Zaca. Eu não sei falar bem propriamente quais foram as razões, origens. Sei que aí as coisas vão ficando difíceis. Quando as pessoas não vêm, os aluguéis, os compromissos vão ficando difíceis. Não sei se foi essa a razão, mas se não, outras muitas, essa foi a razão de fecharem. Fecharam por não conseguirem honrar os compromissos por causa da situação de pandemia que tirou as pessoas da igreja. Alguém estava aqui lá em março, quando nós fomos direcionados pelo Senhor como iríamos nos propor diante da situação que estávamos vivendo. O Senhor nos honrou em tudo isso, mas um instrumento que já caminha conosco há 6 anos, ou indo para 7, desde que inauguramos a nossa igreja em Uberaba, quando não sabíamos como íamos pagar o aluguel lá, ao invés de fechar, surgiu a ideia: vamos trabalhar. Não foi nenhuma galinhada que fizemos uma feijoada. Eu lembro que a marmita custou R$3, R$3 cada, para pagar o aluguel de Uberaba. Nós fizemos, e de lá para cá isso se revelou uma ferramenta. E essa ferramenta, nessa pandemia, nos oportunizou a chance de não fechar nenhum templo da igreja do Senhor, da obra do Senhor, nenhum. E assim nós conseguimos, através do Senhor, com um instrumento, galinhada, continuar com as portas abertas. E lamentavelmente mesmo, muitas igrejas tiveram que fechar. E por isso eu introduzi, dizendo a vocês o quão orgulho eu tenho de cada irmão e irmã, porque nesse desempenhar com essas galinhadas, ao invés de cogitarmos ter que fechar alguma igreja, nós cogitamos abrir 2 igrejas. E no meio da cogitação, conseguimos abrir o Santa Mônica e datamos janeiro para o Jardim Sucupira. Entendam o que eu estou dizendo. O Senhor, operando no meio de nós, nos deu a oportunidade ímpar de ver aquilo que está muito além da nossa capacidade de pensar, muito além da nossa capacidade de imaginar, muito além da nossa capacidade de sonhar. Eu digo isso para vocês porque no próximo sábado nós teremos a nossa última galinhada do ano, com o propósito de honrar as nossas despesas. E seria de grande valia podermos nos unir nesse propósito sábado que vem. Por favor, aos que puderem. Terça-feira nós teremos o Mulheres em Desenvolvimento às 19h30, e gostaríamos muito mesmo que você, mulher, que quer ter esse tempo na área da terapia, da psicanálise, junto com a psicanalista doutora Adriana, gostaríamos muito que você viesse. A reunião é fechada só para mulheres, é tratado com essa psicanalista que fiz menção. Gostaríamos muito que você, mulher, se organizasse para vir terça-feira às 19h30. Por mais que ela seja profissional da área da psicanálise, o serviço esse serviço que ela está fazendo aqui não tem custo nenhum, tá?
seria muito importante. Eu digo isso para vocês porque eu tenho uma dúzia de amigos psicólogos, e posso te falar até que alguns dos meus amigos cobram R$300 por sessão. Então, se você quiser viver essa oportunidade, venham, mulher. Já dito, domingo que vem nós não teremos Santa Ceia, será o culto normal da Primeira Voz, e quem vai estar pregando a palavra aqui, para que vocês continuem perto dele, de manhã na Primeira Voz, vai ser o pastor Wellington Pereira, lá da Unidade 4 de Santa Mônica. Domingo de manhã vai estar aqui, e à noite nós teremos o culto Missão Resgate. Quinta-feira passada, nós fomos para o último versículo de João 15, 1 ao 8, e nós vivemos o culto de propósito ali, entendendo um pouco do versículo 7, que diz que se vós estiverdes em mim, a minha palavra estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiseres, e vos será feito. Com a graça do Senhor Jesus, com o entendimento revelado pelo Espírito Santo, próxima quinta-feira, nós vamos agora na metódica, na didática de propósito. Acho que a gente já pretende que os irmãos já entendam o que realmente significa propósito. Como já dito, não é escolher a chegada, é definir o caminho. Vamos para a palavra? Acho que era o que eu deveria falar. Só não esquecendo os irmãos, excepcionalmente este ano, o culto da virada não acontecerá com a reunião de todas as igrejas aqui. Por causa da situação que vivemos, o culto da virada vai acontecer em cada igreja local, certo? Então os irmãos do Pequis, do Shopping Park, Santa Mônica, não estarão aqui conosco. Nós faremos aqui, eles farão lá, mas a palavra anual vai ser transmitida em tempo real em todas as igrejas. E no dia 20 de dezembro tem muita festa aqui na igreja. 20 de dezembro, nós não teremos o culto da Primeira Voz, nem o culto Missão Resgate às 19, somente o culto de Natal às 5 da tarde até às 19, e às 19 as mesas são postas e nós vamos jantar juntos no nosso culto de Natal, que já está ganhando forma. Já disse isso uma vez, outra vez, irmãos, não se escandalizem com a beleza da decoração. Tem gente que fica me perguntando, mas pastor, são só bolinhas, irmãos. Ai Deus, abre o nosso entendimento. Jeremias 33:3. Uma vez uma pessoa me questionou assim, mas como você pode, como um pastor, comemorar Natal? Sabe-se que na teologia Jesus não nasceu 25 de dezembro. Eu falei, alto lá. O que importa não é o dia que nasceu, é que ele nasceu. Comemore. Se você quer comemorar dia 1º de janeiro, comemore, desde que você comemore o nascimento. Que bobeira. Jeremias 33:3. Olha o texto. Obrigado, viu, Marcelo? Jesus nos ajude com essa palavra. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém. Tome assento. Glória ao Senhor por ter reverenciá-lo. Irmãos, como já sabem, essa é a palavra da Primeira Voz, é a palavra que nos direcionará toda a nossa semana. Me permita começar perguntando a você: e se o Senhor hoje contasse a você quais são os planos dele para você, você abriria a mão dos seus planos?
E se o Senhor contasse a você os planos dele para você, você abriria mão de seus planos? É uma pergunta difícil, mas eu gostaria de caminhar com você dentro desse texto, fazendo um paralelo com as nossas vidas. A maioria das vezes que nós nos propomos a fazer uma oração, a nossa oração, ela começa dentro do nosso intelecto humano e comum. E a oração que fazemos, ela tem uma força, um entendimento para construir uma ação. Eu quero começar falando dessa ação e desejando que você a entenda com propriedade. A primeira ação que a nossa oração consegue construir a partir do nosso intelecto é algo terrível em contraste com esse texto de Jeremias 33. Por que eu chamo de terrível? Eu vou te explicar e você adjetiva do jeito que você acha melhor. Todas as vezes que vivemos necessidades, ou vontades, ou ambições, ou desejos, qualquer que seja, imagine algum simples. Você acorda pela manhã e você olha lá na despensa da tua casa, viu que é o último litro de leite e não tem dinheiro para comprar leite. Aí você, depois de ter visto, observa, depois de ter visto que era o último litro de leite, não tem condição de comprar leite. Após isso você vai fazer uma oração. Neste exato momento, a sua oração está comprometida, aspas, com a sua realidade. Só que, como já dito aqui outra vez, aquilo que é real nem sempre é verdade. Por isso que a minha verdade não está distrito da minha realidade. Logo, se a minha realidade diz, eu não posso ter leite, isso não pode ser a minha verdade. Porque a minha verdade está distrito, e fala aos que creem, a nossa fé. Bom, é o último leite, mas eu terei leite até o final do dia. Consegue entender? A minha realidade contrastando da minha verdade. Logo, a sua realidade não pode determinar qual será a sua verdade. Por exemplo, você quer fazer uma viagem de lua de mel, lá, a segunda viagem, lá para a praia. Aí de repente você olha quanto que você tem financeiramente. Ora, financeiramente eu posso ir em Caldas ou até no Rio Berabinha, mas isso é o que a sua condição financeira diz para você. Todavia, depois de olhar para isso, você pode fazer duas orações: a oração baseada na realidade, ou a oração ministrada pela sua verdade. Lembra? A verdade é um arbítrio que eu escolho ter ou não ter. Eu posso ter a minha, você pode ter a sua. Podemos divergir em verdade, mas quem diverge em verdade vive a sua própria realidade. Caminhando nessa esteira, eu chamo você a observar isso. Se você quer algo e você olha para o que você tem, e o que você tem conta para você, eu não posso ter isso, eu não posso fazer essa viagem, ou precisamos economizar aqui, não posso comer isso que tenho vontade hoje, porque senão vai comprometer a viagem amanhã. Se você age assim, após ter esse entendimento, você de repente resolve orar, e a sua oração vai ficar condicionada àquilo que a sua verdade contou para você, aquilo que a sua realidade contou para você. Quer ver? Você gostaria de ir para a praia, o dinheiro dá para Caldas, aí a sua realidade diz para você, você só pode ir para Caldas, você não pode ir para a praia. Aí você vai, como um bom cristão, dobrar o seu joelho, e dobrando o seu joelho você fala: Deus, eu quero ir para Natal, para Bahia, para a Praia da Pipa, Fernando de Noronha. Oh Senhor, é Campos do Jordão. Está confirmando aí o lugar? Aí Deus falou já. O que aconteceu? Lembra lá anteriormente que a nossa oração, movida por nossa realidade, gera em nós uma ação? A ação que diz para vocês eu chamei de terrível.
Por que eu chamei de terrível? Porque isso que acabou de fazer está condicionado àquilo que os seus olhos podem ver. Olha como poderia ser, usando Jeremias 33:3. Pegou a carteira, dá para ir para Zufub. Aí a realidade diz isso para você. Quando a realidade diz isso para você, você dobra o seu joelho e fala: Senhor, a Zufub não, é ilegal se eu pular lá. Senhor, eu gostaria de ir pelo menos para Caldas. Quando isso acontece com você, o que você pode alcançar? Caldas, porque foi a determinante da sua oração. Mas e se você olha para a realidade e a realidade fala o limite de onde você pode ir, você chega e fala assim: Deus, eu acredito que o Senhor possa me levar para o lugar onde a minha mente não consegue pensar, mas a sua pode. A minha oração não dependerá mais de escolher o lugar, mas sim de perguntar: e aí, Senhor, para onde iremos? E aí Deus vai falar para você: partiu Havaí. Consegue dimensionar isso? Consegue ir aonde Deus está indo? Lembra que eu chamei de terrível? Por que eu chamei de terrível? Porque nós diariamente pegamos um Deus tão grande, mas tão poderoso, mas tão indimensionável, e começamos a reduzi-lo ao nosso tamanho. Começamos a pegar um Deus que pode nos anunciar coisas grandes, firmes, inimagináveis, e começamos a pedir a Ele para ficar do nosso tamanho, ou do tamanho da nossa carteira, ou do tamanho das nossas condições. Ei, quem leu Jeremias 33:3 não depende das suas condições, mas depende da sua atual ou permanente ou profunda verdade. Vem para o contraste, a realidade que me faz pedir aquilo que a realidade determina, essa realidade muda o que em mim? A minha verdade. Quem disse que você não pode? Responda você para você. Quem disse que você não pode? Eu respondo para te ajudar. Tudo ao seu entorno. Lembra lá daquele negócio lá? Assim, eu respeito, irmãos, não me tenham aí por entenda o que eu quero dizer. Se você quer ter, vocês, assim, alguns são contemporâneos meus aí. Se você quer ter uma moto zero, você tem que comprar primeiro uma bicicleta, depois é a mobilete, depois é a codorninha, depois é a titanzinha, depois é a zerinha. Vocês já ouviram isso em alguma vez na vida de vocês? Não foi assim que ouviu? Não, então você ouviu assim: primeiro é o Fusquinha, depois é o Sheba. Lembra do Sheba? Depois você não vai ter idade para depois. A grande questão é: fazemos assim porque o que nos permite fazer, olha aqui, ó, eu posso comprar uma bicicleta? Dá para uma bicicleta, então eu vou ter uma bicicleta. Agora eu vou juntar mais para ter a mobilete, vou juntar mais para ter a codorninha. Percebe que a sua vida depende de você? Agora olha o texto de Jeremias 33:3. Clama a mim e eu vou te responder, e eu vou te anunciar, eu vou te contar coisas do seu tamanho. Você sabe o que é grande? Grande é tudo aquilo que é determinado por aquilo que é pequeno, sabia? Isso é um conceito geral de algo grande. Por exemplo, essa máscara, em comparação a esse papel, talvez é grande. Essa máscara, em comparação a esse púlpito, ela é pequena. O que determina as coisas grandes da sua vida baseada nesse texto? Toda a sua realidade.
O que fará a sua realidade ser contrastada? A sua realidade não pode contrastar a sua verdade, mas a sua verdade tem que determinar qual vai ser a sua realidade. Nesse exato momento você precisa lembrar do que eu te perguntei: e se hoje Deus muda os seus planos? Em qual plano você caminha? Qual será a esteira da sua vida? Aquilo que você determinou, igual eu. Deus, eu quero tanto mestrado, mas que Deus, eu falei tanto para Deus, mas tanto para Deus, que hoje, quando eu orava porque tinha que pregar nessa vertente aqui, eu falei: nossa Deus, e se o Senhor não quer o mestrado? Eu não sei se eu consigo conduzir vocês em tudo que pretendia trazer aqui, mas se eu pudesse te pedir para pensar um pouco, ficaria um conselho: não diminua um Deus que é tão grande. Como posso fazer isso? Qual é o diálogo que você tem tido com Deus? É baseado na sua realidade? Então Deus vai responder o quê? A sua realidade. Mas o que você acha de pedir a Deus para responder a sua verdade? Melhor, o que você acha de não orar sobre a sua realidade? Tem que ter coragem para isso. Você vai ter a oportunidade de falar: Deus, eu preciso passar na OAB, eu preciso, Jesus, é domingo que vem. Você precisa passar na OAB, ou você precisa de alguma coisa, e não falar sobre o que você precisa aos seus olhos, mas se permitir falar com Deus sobre aquilo que você crê. O ano que vem eu faço 10 anos de casado. Aí a mulher, começou a planejar: vamos fazer isso aqui, aquilo ali, vamos alugar um lugar ali, um lugar lícito, cristão, saudável. Entenderam, né, irmãos? Eu falei para ela: vou passar na OAB, vou processar alguém, algumas coisas assim. Corta essa parte aí na transmissão. Mas nós não vamos pegar uma vara e vamos para a beira do Beirabinha, não. Nós vamos para a praia. Alguém me instigou a ir para a praia esse ano. 10 anos de casado, nós vamos comemorar na praia. Como? Não sei. Mas a minha realidade não vai dizer onde eu vou comemorar meus 10 anos de casado. A sua realidade não pode determinar onde você vai morar. A sua realidade não pode determinar onde você vai comprar sua casa. A sua realidade não pode determinar qual roupa você vai comprar, qual sapato você vai ter, qual comida você vai comer. A sua realidade não pode determinar a sua vida. O que determina a sua vida tem que ser a sua verdade. E Deus, em Jeremias 33:3, está bradando, dizendo: pergunta para mim qual é a sua verdade, e eu vou anunciar uma verdade que não está dentro da sua cabeça, mas está dentro da minha cabeça. E eu vou te levar onde eu quero te levar, não onde a sua carteira pode te levar, não onde os pneus careca do seu carro pode te levar. Eu vou te levar aonde eu posso ir. Já imaginou isso? Por que você não pode ir para a Europa? Por que não? Porque você não tem dinheiro? Isso não determina a sua vida. Não sejam movidos pela sua realidade, mas peçam a Deus, clame a Deus: Deus, muda a minha verdade, e a minha verdade transformará a minha realidade.
clama a mim, Ele responderá coisas inimagináveis. Aonde você pode ir é diferente de aonde você quer ir. Aonde você pode ir, você pode ir. Aonde você quer ir, Deus pode te levar. Não sejam amigos, irmãos, determinados pela sua realidade, mas transforme-a através da sua verdade. A casa não depende da sua realidade, mas da sua verdade. Se vocês crerem nisso, acredito que de agora para frente conheceremos de fato qual é a verdade dos nossos irmãos. Olha para o irmão que está do seu lado e pergunta para ele: conta para mim qual é a tua verdade. Olha para o outro e fala: conta para mim qual que é a tua verdade. Deixa eu ir contigo para a praia. Deixa eu entrar nesse avião. Qual é a tua verdade? Qual é a tua verdade? Imagina, daqui a pouco, que se não for para você, vem para mim. Como é que é lá com os irmãos lá da outra igreja? Receba, lembra aí? Para você ou para mim? O ano que vem, escuta aí, hein? Como é que é o negócio lá? Receba aí, receba aí. O ano que vem, vocês conhecerão a minha verdade. O que vocês viram aqui foi o trailer. É melhor comprar o seu ingresso, querido, está esgotando. A minha verdade será revelada, porque Ele disse. É Ele quem determina. É Ele quem determina. Fica de pé. É Ele quem determina qual é a nossa verdade, não é a nossa realidade. Está acabando, Deus está mudando, é a sua verdade. Mas e se hoje o Senhor te contar planos que são diferentes dos seus? Com quais planos você continua vivendo? Tem coragem aí para abrir mão daquilo que pediu, para receber aquilo que ouviu? Vamos de novo, tem coragem aí para abrir mão daquilo que pediu, para viver aquilo que ouviu? Tem coragem aí para abrir mão daquilo que pediu, para viver aquilo que ouviu? Tem coragem para abrir mão daquilo que pediu, para viver aquilo que ouviu? Se você não tem coragem de abrir mão daquilo que pediu, para viver aquilo que ouviu, então não pergunte. Não pergunte, não peça. Continua diminuindo Deus ou colocando Deus dentro da sua realidade. E aí você vai ver as coisas que você quer. Ou então, peça a Deus: Deus, me tira da minha realidade e me leva para a sua. Porque eu estou disponível a abrir mão daquilo que eu pedi, porque hoje eu sei o que eu ouvi, e eu escolho o que eu ouvi, não o que eu pedi. Tem coragem? Tem coragem? Eu não sei se você tem ou não tem, mas a palavra está pregada. É o Senhor falando com quem estiver ouvindo. Que isso seja determinante na sua vida, no seu presente e mais ainda no seu futuro. A sua realidade não determina a sua verdade, mas a sua verdade transforma a sua realidade. Senhor, certamente nós nos reunimos aqui em Teu nome, disponíveis, eterno Deus, a viver intensamente o que é a sua verdade para as nossas vidas. Nós poderíamos orar aqui pedindo um monte de coisa que nos falta, mas essas não têm peso ao lado daquelas coisas que o Senhor tem preparado para nós. O Senhor disse a nós no início dessa semana, no término de novembro, no início de dezembro, que o Senhor tem preparado coisas inimagináveis. Então eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, conta para ela
Conta para ele o que o Senhor tem pensado para eles. Não deixe esses jovens sonharem na medida do que têm, mas do que podem ser. Deus, não deixa, Senhor, esses ouvintes aqui ou em casa sonharem planos de acordo com a realidade atual deles, mas que eles se voltem para Ti, a um Deus tão grande, para perguntar ao Senhor: conta para mim quais são os seus planos, e eu me renderei a eles. Pai, o Senhor está transformando o nosso tempo e nossa geração. Essa oração que faço é porque acredito que essa palavra ficará enraizada dentro de alguém, e estando enraizada, transformará a realidade de muitos, em nome de Jesus. Que a partir deste momento a pergunta não seja: Deus me dá o que acabou, mas seja: Deus me dá o que eu nunca tive, o que eu nunca pedi, o que eu não consegui pensar nem imaginar. Não me faz ser quem eu já fui, mas me faz ser quem a terra espera que eu seja. Eu não quero ser a cópia de ninguém, eu quero ser o inédito. Que isso aconteça, em nome de Jesus. Eu oro abençoando a todos, para que a Tua palavra não seja esquecida, mas que a Tua palavra transforme os que se inclinaram à Tua palavra. Alguns aqui sonham, alguns sonhos estão diminuindo a maneira de sonhar, mudando a maneira de sonhar, por causa das suas condições financeiras. Eu rejeito isso agora. Isso é terrível. Nós podemos, porque a nossa verdade diz que podemos. O Senhor disse que podemos. Que eles sonhem não o que as condições financeiras podem proporcionar, mas aquilo que eles acreditam pelo instrumento fé. Que isso seja o instrumento que os levará a sonhar o que eles poderão viver. Deus começa a fazer acontecer no meio de nós o inédito, e que cada homem e mulher, depois desse domingo de manhã, possam ver um no outro a verdade acontecendo, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e que o consolo do Espírito Santo de Deus te ajude a transformar a sua realidade através da verdade que hoje você ouviu. Amém. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Tenham todos um excelente domingo. Obrigado por terem vindo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.